Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria,
mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Esta é palavra da salvação. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus está diante de uma grande multidão. Ele então sobe a barca. As embarcações da época de Jesus, tendo um formato ainda mais côncavo, permitiam que o som que era emitido de dentro dela se espalhasse, se projetasse e ainda mais sobre as águas, de maneira a chegar em todas as pessoas que estavam ali naquela praia. Jesus anuncia a todos. A barca também representa a igreja, a barca de Pedro, o primeiro Papa. É daí que Jesus ensina. E muitos não compreendem porque ele fala por meio de parábolas. Será que Jesus queria confundir as pessoas? Não. Ele fala de maneira muito clara. Aqueles que têm fé e que têm um coração simples. E por que então que Jesus diz que quando fala em parábolas, muitos não entenderão? Porque no seu tempo havia uma casta religiosa que se achava dona de Deus, como se tivesse o monopólio da religião, e tinha uma fé teórica. E cada vez mais eles estavam distantes da vida do povo, com seus privilégios. Quando Jesus usa de metáforas, ou seja, de comparações, a partir da realidade rural, que era a realidade daquele povo, as pessoas simples entendem e fazem associação daquilo que é próprio do reino dos céus, daquilo que é espiritual, com a sua vida, o seu cotidiano. Já aqueles que eram soberbos e achavam que sabiam de tudo, não conseguem abarcar, compreender o ensinamento de Jesus. Jesus fala de uma semente, que é a palavra. Ele também conta que há um semeador, que é ele mesmo. E os terrenos são o coração de cada uma daquelas pessoas que estava ali. Eram terrenos diferentes. Alguns procuravam Jesus por mera curiosidade. Outros até mesmo se entusiasmavam com a sua palavra. Mas quando essa palavra começava a exigir algo deles, logo desistiam. Outros ainda ouviam a Jesus e eram muito religiosos. Mas as preocupações que eles colocavam à frente da vida de fé sufocavam aquele ensinamento, porque eles tinham outros interesses e se usavam da religião como uma maneira de alcançar os seus objetivos e não de permitir que Deus pudesse guiá-los dentro da sua vida. Outros ainda estavam abertos e estes, recebendo a palavra, com muito esforço e atenção, conseguiam compreendê-la à medida que buscavam aplicar isso
na sua vida cotidiana. E assim começavam a gerar frutos de novas atitudes. São os terrenos dos quais Jesus fala hoje. O primeiro, à beira do caminho. O segundo, cheio de pedras. O terceiro, com espinhos. E por fim, o quarto, onde há terra boa, preparada, com nutrientes, pronta para receber a semente. A semente tem a potencialidade de transformar-se numa árvore, numa planta. Gente, olha o mistério da natureza que Deus criou. Uma sementinha, ao germinar, começa brotando e se desenvolvendo, e cresce de tal maneira que depois traz em si frutos, e em muitos frutos, a semente que pode multiplicar ainda mais árvores e plantas. Que mistério é esse? A palavra de Deus é como semente que traz em si a potência da transformação. E Jesus, ele não escolhe terreno. Esse daqui não. Esse tipo de pessoa não, porque não vale a pena investir nela. Essa pessoa aqui, não fui muito com a cara, eu acho que é melhor passar para frente. Não, Jesus é aquele que lança sobre todos os terrenos. Ele fala para todas as pessoas. Hoje, a parábola de Jesus vem responder aquele questionamento dos apóstolos. Se a palavra de Deus tem potencialidade de trazer mudança, vida nova, por que muitos não mudam? Justamente porque cada um tem uma disposição e se coloca de uma maneira frente a esta palavra. O coração à beira, melhor dizendo, o terreno à beira do caminho, é o coração que se endureceu e não leva a sério aquilo que está sendo anunciado. E assim como os pássaros passam à beira do caminho e pegam as sementes, não é? E as comem, também vêm as distrações, não é? E roubam a mensagem que Deus quer colocar no coração de cada um. E assim, o maligno tira-nos do foco daquilo que Deus está nos comunicando. Outros ainda são como um terreno cheio de pedras, e existe espaço até para cair a semente ali. E começa até mesmo a surgir um broto entre essas pedras, mas não há profundidade, então a planta não se desenvolve. Ou seja, tem pessoas que até ouvem a palavra, mas são muito superficiais. Às vezes elas se sentem tocadas. Hoje o padre falou alguma coisa que foi para mim, alguns podem dizer. Ou outros podem até sentir, né, no próprio corpo aquela emoção. E é claro que Deus também nos fala assim, nos toca dessa maneira. Mas o grande problema é quando as pessoas param apenas na emoção e apenas naquilo que elas ouviram, que talvez elas concordem. Quando a palavra nos questiona, quando a palavra vem até nós e não causa arrepios ou comoção, algumas pessoas então logo desistem. Não me tocou. Não estou com vontade hoje de ir para a missa. Já pensou se a gente dissesse isso em relação ao nosso trabalho e não fosse? Não estou com vontade, eu não estou a fim de ir para o trabalho hoje. Por que a gente vai? Porque é necessidade. E eu não estou dizendo que a missa é obrigação, mas é também necessidade. Quantas pessoas que venceram a si mesmas depois de não querer ir à missa, e quando vieram, se sentiram realmente tocadas por Deus de alguma maneira. Talvez não daquela maneira primeira, não é? Que causou lágrimas, ou que fez a pessoa sair cheia de entusiasmo, mas aquilo que realmente era preciso ouvir e a pessoa deu a atenção, refletiu melhor, não é?
O terreno cheio de pedras é aquele de pessoas que até mesmo ficam eufóricas, mas elas não conseguem ter constância e nada vinga. Começa, mas depois se esvai. E assim a mensagem morre. O terreno espinhoso tem espaço, e talvez tenha até mais espaço do que o das pedras. Só que os espinhos começam a crescer junto com os brotos, o caule. E chega uma hora que os espinhos sufocam aquela planta ou árvore. São as pessoas que até mesmo acolhem a palavra de Deus com alegria, sim. São pessoas religiosas, não é? Mas elas começam a colocar em primeiro lugar aquilo que é de interesse delas. Hoje eu tenho uma coisa mais interessante para fazer, então eu já não vou. Então o lazer acaba sendo colocado em primeiro plano no lugar de Deus. Daí quando a pessoa percebe, na outra semana, já não fui semana passada, agora não vou mesmo, né? E já perdeu até o condicionamento espiritual. Outros ainda, até mesmo recebem a palavra de Deus, mas às vezes querem usar da religião como uma maneira de crescer dentro do seu próprio propósito. Então faz de Deus o seu servo, mas quando Deus nos chama a servi-lo, daí não. Não, Jesus não toca nesse aspecto da minha vida, né? Afinal de contas, eu tenho muito trabalho para fazer, então não tenho muito tempo, não é? Estou preocupado agora com tal coisa que eu preciso resolver, e às vezes essas pessoas podem usar da fé e de Deus como um quebra-galho, apenas para resolver os seus próprios problemas. E chega uma hora que os interesses particulares e às vezes até egoístas que estão utilizando de Deus para chegar lá, fazem a fé morrer, porque ela é sufocada por um monte de outras coisas. Por fim, existe o terreno bom, que é o coração aberto, disponível, que recebe esta palavra e fica pensando, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? O que isso tem a ver comigo? É alguém que faz o esforço da reflexão. Às vezes nós queremos algumas palavras muito diretas, não é? Para nós, mas a gente não quer olhar para a nossa vida, rever. A gente não quer às vezes olhar para as nossas atitudes. Então a gente quer algo que seja muito objetivo, e daí a gente fala assim, isso serve, isso não serve. No mundo em que nós temos muitas escolhas, muitas alternativas, que inclusive até a internet nos traz, às vezes a gente acaba levando isso para o âmbito da fé. Isso daqui eu não quero, eu passo. Isso aqui não serve. Opa, isso aqui é interessante, né? E às vezes a gente acaba selecionando algumas coisas para nós e outras a gente não deixa que realmente Cristo nos toque. E é nesta hora que, quando vem a dificuldade e algum sofrimento, tudo vai para o ar. Mas a terra boa é aquela que, ao receber dentro de si, e olha que bonito também que é a terra, né, gente? Porque a humildade vem de humus. Então a terra, ela é pisada por nós, mas se ela for trabalhada, né, se ela for adubada, se ela for preparada, não é, ela devolve frutos. Então um coração humilde que ouve a palavra de Deus pode gerar frutos também transformadores onde foi plantado. E onde que eu posso estar plantado? Na minha casa, no meu serviço, no grupo de amigos, na faculdade. Onde eu estou, eu posso deixar frutos no que eu falo, como eu vivo, e outras sementes vão sendo espalhadas, assim como uma árvore que cresce, dá frutos, e depois gera vida ao seu redor. Saibamos que muitos frutos nós não veremos,
Portanto, semeie, aconselhe, ajude, faça, acredite. O restante dependerá do terreno que recebeu. E às vezes a gente pensa que aquele terreno é bom. E talvez não seja. Aquele que a gente mais investe, talvez não acolha. Mas aquele para quem a gente não dava nada, aquele terreno mesmo que aparentemente não servia, pode receber essa mensagem e pode começar a se transformar na sua vida. Saibamos que é Deus quem faz crescer, mas Ele quer contar conosco para, além de acolher a sua palavra, também espalhar as sementes de testemunho de vida em Cristo. Creio em Deus Pai,